Boa noite, hoje é dia 17 de maio, essa aula é uma aula de revisão das duas provas, né? Primeiro a gente vai revisar um pouquinho a prova da noite, a parte teórica, depois a parte prática, né? E depois a gente também faz uma revisão da prova da noite. Essa aula é gravada, né, e disponibilizada para vocês no Moodle e no canal do professor. Então tá, Silvia, começa lendo aí a primeira questão da prova da noite, teórica, pergunta 1. Tá bom. Prova à noite. Responda verdadeiro ou falso. Uma variável contínua pode assumir um valor em qualquer ponto fracionário ao longo de um intervalo especificado de valores. Verdadeiro, né? Uma variável discreta que não pode assumir um valor fracionário, mas uma variável contínua sim pode receber qualquer valor fracionário. Essa aqui tá certa. Próximo. Uma curva leptocúrtica. Opa. Pode ler. Não está aparecendo para mim. Opa, não está aparecendo? Isso. E agora? Não. Um pouquinho. Até que eu interrompi sem querer. Vamos de novo. Não está aparecendo para ti? Está aparecendo para os outros ou não? Não. Não? Então vou compartilhar de novo. Para aí. Está aparecendo na pasta que o senhor está mexendo. Oi? Está aparecendo... A pasta que o senhor está mexendo só. Opa, peraí. É que eu já estava querendo abrir a da tarde para agilizar, mas peraí, já estou abrindo da tarde aqui. Abrindo da tarde. Ok. Tá, abriu da tarde também, mas vamos lá de novo. Vou interromper de novo e vou abrir o da noite. Tá. Ok, agora está compartilhando da noite de novo, né? Sim ou não? Sim. Então continua. Tá. Uma curva leptocúrtica é uma curva de frequência achatada com as observações distribuídas de modo relativamente uniforme entre as classes. Isso aí é uma curva leptocúrtica ou platocúrtica? Achatada. A leptocúrtica não é aquela curva pontuda? Sim. Então, falso, né? Falso. Que, na verdade, essa é a platicúrtica, né? É a platicúrtica, exatamente. Continua. Próximo. Uma curva mesocúrtica é uma curva de frequência simétrica achatada com as observações concentradas em um pequeno intervalo de valores. É isso, a mesocúrtica, ou isso aí essa seria uma curva leptocúrtica, que é uma curva simétrica achatada com as observações concentradas em um pequeno intervalo? Na verdade, não é nem a leptocúrtica nem achatada, é pontiaguda, né? Então está tudo errado, né? Uma curva mesocúrtica ela não é achatada e não tem observações concentradas em um pequeno intervalo de valores, né? Uma curva de frequência simétrica achatada, né? Não é nem mesocúrtica nem leptocúrtica. E com as observações concentradas em um pequeno intervalo de valores, sim, aí seria uma curva leptocúrtica. Então é falso. Próximo. A inferência estatística busca determinar as características da população a partir das informações amostrais. Verdadeiro, né? É exatamente isso, né? A inferência, tu tem dois tipos de estatística. Eu estava conversando com a professora Paola sobre isso, né? E a gente provavelmente aí nos próximos anos vamos dividir em duas cadeiras. Uma vai ser estatística descritiva, que é o que a gente viu até a matéria da aula antes da prova, né? Até o capítulo 4. Digamos até o capítulo 5.
né? O capítulo 5 também. É estatística descritiva. A partir do capítulo 5, o capítulo 6, 7, 8, 9, 10, é capítulo de inferência. Inferência, pegar as características da população a partir das informações amostragem. Verdadeiro. Próximo. Uma curva assimétrica necessariamente tem média igual a moda igual ao desvio padrão. O que está errado aí? O desvio padrão. Média igual a moda, que é igual a mediana. Próximo. Uma curva normal aproxima-se de uma curva assimétrica leptocúrtica. O que está errado aqui? A leptocúrtica. É mesocúrtica, né? Próximo. Uma curva assimétrica positiva apresenta moda, é maior, né? Maior. Maior a mediana, maior a média. O que está errado aqui? Média maior que mediana, que é maior que moda. É o contrário. Isso aí seria uma curva assimétrica negativa. Essa era a dúvida da Alexandra. É uma curva assimétrica negativa. Próximo. O jogo de dados não viciados apresenta como característica uma distribuição muito próxima de uma assimétrica positiva. Não. Muito próxima de uma simétrica mesocúrtica. Exatamente isso. Então, não é uma assimétrica, não. Você lembra que eu falava no início do curso, né? Se jogar milhões de vezes um dado, vai se aproximar muito de um formato de sino. Perfeito. Ou seja, uma distribuição muito próxima de uma simétrica mesocúrtica. Próximo. O coeficiente de Pearson é igual a zero quando a moda for igual à média. Falso. O que está errado aqui? Quando a mediana for igual à média, não a moda. Olhem a fórmula que vocês vão ver que é mediana, não moda. Próximo. A média ponderada estabelece pesos diferenciados para os elementos de um conjunto analisado. Tá certo, né? Média ponderada estabelece pesos diferenciados para os elementos de um conjunto analisado. Ok. Questão número 2. O aluno deve atingir 60 pontos para ser aprovado na disciplina de estatística. Esse total de pontos é resultado de uma média ponderada de 3 notas, nota 1, nota 2 e nota 3, cujos pesos são, respectivamente, 2, 4 e 4. As suas notas, nota 1 e nota 2, são, respectivamente, em um total de 10 pontos distribuídos em cada uma 4 e 6. Para ser aprovado, a sua nota 3, em 10 pontos distribuídos, deverá ser... Bom, a gente vai ver daqui a pouco, mas igual ou maior que 7. Já vou mostrar para vocês o cálculo. Bom, a 3 nada mais é do que... Então, a resposta da noite é Canadá, né? Igual ou maior que 7. A 3 é um exercício, né, de calcular a média, mediana, moda, né? E a 4 para dados... O 3 é para dados não agrupados, né? E a 4 é para dados... Aliás, o 3 é para dados agrupados. E a 4 é para dados não agrupados, que a gente vai ver daqui a pouco. Vou interromper aqui. E agora eu vou compartilhar o Excel à noite, do exercício da noite, da prova da noite. Ok. Estou compartilhando aqui. Estão enxergando? Sim ou não? Sim. Sim. O que tem ali? A pergunta 2 ali é média ponderada, né? Média ponderada. E ali tu tem ali, ó, prova 1, N1, avaliação 1, avaliação 2 e avaliação 3. E peso diferenciado para cada um, tá? Totalizando 10. O aluno tirou 4 na primeira prova, de um peso 2. Tirou 6 da segunda prova de um peso 4, a pergunta é quanto é que ele tinha que tirar na terceira prova para ser aprovado com 6 ou mais.
A resposta é 60, né? A resposta é... Para aí, aqui. Igual ou maior que 7. Vejamos por quê. Olha aqui. Está aqui. Por que tem que ser igual ou maior que 7? Tá? A primeira nota, o aluno tirou 4. Tá? A nota 4, tá, do aluno, por um peso igual a 2, equivale a 0,8. Eu botei 8 aqui, mas eu poderia botar 0,8. 0,8 de um peso de 2. Tá? Pronto. Aí a segunda nota, o aluno tirou 6, de um peso de 4, não de um peso de 2, de um peso de 4. Nesse caso, 6 de um peso de 4, cada ponto equivale a 0,4. 0,4 vezes 6 dá 2,4, ou 24 ali, como eu coloquei. Ok, 2,4. Moral da história, o aluno já tem 3,2, 2,4 mais 0,8. Ele precisa quanto para passar? Vamos ver aqui. Ele precisa tirar uma média de... Para ser aprovado, ele tem que ter 60 pontos. Então, vamos lá. Ele tem que atingir 60 pontos que está aqui. Para ele atingir 60 pontos, ele tem que... Se ele acertasse... se ele tirasse 1 na terceira prova, em N3 aqui, se ele tirasse 1, ele teria 0,4. Se ele tirasse 2, ele teria 0,8. Se ele tirasse 3, ele teria 1,2. Se ele tirasse 4, 1,6. Se ele tirasse 5, 2, metade, né? Do peso de 4. Se ele tirasse 6, 2 e 4. Se ele tirasse 7, 2 e 8. Ou 28, como está ali, ó, 2 e 8. Moral da história. Se ele tirasse 7 na prova, ó, nota 7, ó, é a nota que ele precisa tirar, ó. Ele tirasse 7, botei em amarelo aqui. Na verdade, ele tiraria ou 28 de uma base de 100 ou 2 e 8 de uma base de 10. O que ele precisa chegar? Ele precisa chegar a 60 ou a 6. Vamos ver se o somatório dá 6 aqui. Ok, dá 6. Professor, e se ele tirasse 8 na prova? Aqui, ó, se ele tirasse 8 na prova, ele tiraria 3,2. E se ele tirasse 10 na prova? Tiraria 4, né? Peso máximo. Obteria o peso máximo. Também estaria aprovado. Então, a partir dessa nota aqui, ó, da nota 7, que dá 2,8 aqui, o aluno está aprovado na cadeira. Então, o aluno tem que tirar 7 ou mais. Entenderam? Sim ou não? Perguntas? Entenderam? Nenhuma resposta? Estão no chat? Professor, o Lennon está pedindo para te aceitar. Já estou entrando todo mundo. Ok? Posso continuar, então? Alguma pergunta, algum questionamento? Não tem nada no chat. Ok, vamos para a questão número 3, né? Do Excel. Pergunta 3, tá aqui. Então, vamos lá. O que é ali? É gasto por paciente ambulatorial, não é isso? Então, aqui, o que a pergunta fala? A pergunta falava do seguinte: um administrador do hospital, estou lendo aqui no Word, tá? A prova. Um administrador do hospital Nossa Senhora da Piedade está interessado em verificar o gasto com atendimento ambulatorial, né? Está errado. De seus pacientes nesse setor. Após a seleção de uma amostra, ou seja, tem que trabalhar com a amostra, com dados, com fórmulas da amostra, aleatória de 50 pacientes, foi elaborada a seguinte tabela, que tem aqui 5 classes, né?
né? Ou seja, o gasto vai de 0 até 124, né? E 99, porque isso aqui é fronteira aberta, né? Então, tende a 0 e tende a 24,999999, que seria 125. E aqui o número de pacientes, né, por classe de gastos. Aí pede o quê? Calcular a média, a mediana, a moda, amplitude total, desvio médio, variância, desvio padrão, segundo quartil, terceiro decil, 70º percentil, calcular o coeficiente de assimetria de Pearson, explicar o significado desse coeficiente, elaborar um polígono de frequência, interpretar de forma conjunta todos os resultados obtidos, sabendo que os atendimentos ambulatoriais em diferentes hospitais da cidade têm os seguintes dados. Aí aparecem alguns dados que a gente vai ver depois. Então, vamos lá. Estou aqui apresentando para vocês a planilha, não estou? Sim ou não? Sim. Sim. Bom, então aqui 0, né, que seria um tracinho, 24. Copiei aqui os limites de classe. Nada mais do que copiei, né? A coluna A, a coluna B, desculpe, a coluna A e B e a coluna C copiada do exercício. Então, a primeira coisa que eu fiz para dados agrupados é criar a fronteira de classe. Como criei essa fronteira? Subtrair meio. Aqui seria 0 menos 0,50, né? Na verdade, não existe valor negativo, aqui está errado, aqui é 0, tá? Então, seria 0, não existe valor negativo, né, para gasto. Como é que eu posso imaginar um gasto negativo, né? Ou não é, ou não existe, ou existe algum gasto. E a partir daí tu tem a fronteira de classe, ok? Bom, e aí tu tem o seguinte cálculo, né? O cálculo do ponto médio, né? Que é 24,50 dividido por 2, a soma desses dois dividido por 2, ok. Aí tu multiplica o ponto médio vezes o número de pacientes, aqui que está aqui, né? Por classe, tu vai chegar à frequência acumulada, tu vai chegar à frequência relativa. Isso aqui nem precisava, mas eu coloquei. Frequência relativa acumulada. Alguma dúvida até aqui? Alguma pergunta? Algum questionamento? Ô, professor. Fala, Camila. Isso. Fala, guria. Ali, tanto se tivesse negativa a fronteira de classe, ou como se tivesse zerada... Considerei os dois, mas o correto, Camila, estatística, ela segue... isso aqui é um problema da realidade, da vida real. Tu consegue imaginar valor negativo para dinheiro? Não. Custo negativo? Então, por isso que eu coloquei 0 aqui, entendeu? Ah, tá. Por isso que eu perguntei, porque eu também coloquei 0. E no seu gabarito estava negativo. Eu alterei já arrumei o gabarito. Tá? Porque dava 125 no gabarito, não é isso? Isso. Aqui, ó, já arrumei, ó, 124,50. Tá, então tá. Tá? Tá. Deixa eu fazer mais uma pergunta, que eu cheguei atrasada. Eu vi ali que a Lise me disse que já foi corrigido a questão lá da primeira do VOF, da curva simétrica. Isso. Também as notas... Fala, pode falar. As notas que estão no sistema, elas já estão de acordo com essa correção? Sim, porque que eu já, antes de corrigir as provas de vocês, eu revisei. Eu sei qual é que tu está falando. Tu está falando da que eu errei aqui no gabarito, acho que foi uma curva simétrica necessariamente tem média igual a moda, igual a desvio padrão, não é isso? Isso. Eu li rápido e eu achei que era média, moda e mediana, né? Na verdade, é média igual a moda igual a mediana. Então as notas elas já estão de acordo com essa retificação, então. Exatamente. Tá bom, então. Obrigada. Uhum. Era isso? Era isso. Tá. Então, a partir daí, a partir dessa tabelona que a gente fez aqui, é isso que eu disse para vocês. Professor, não deu tempo. Mas era montar, deixar pronto. Eu falei que era 5 classes. Eu falei, deixa pronto, pessoal.
E aí vocês vão ter, quando forem calcular, é só colocar os valores. Era só colocar os valores aqui e aqui. Pronto, isso aí é tudo automático. Média, mediana, moda. Então, a média nada mais é do que G9. O que é o G9? É o ponto médio vezes o número de pacientes, dividido pelo I8, que é o número de pacientes, 50. Vai dar R$ 68,55. Ou seja, em média, cada paciente gasta no ambulatório desse hospital, né, R$ 68,55. Ou seja, o hospital, vamos supor que seja hospital público, né? Em média, o hospital gasta com atendimento ambulatorial SUS para cada paciente R$ 68,55. A mediana, o que é a mediana? É 74. O que é a mediana? É o ponto médio, né? É onde nós vamos ter exatamente aquele ponto que separa a metade dos valores inferiores a 74 e a metade dos valores superiores a 74. Então, a mediana. A moda, 105 com 63. Ah, professor, como é que calcula? A gente viu isso passo a passo, né? Em cada aula, né? Tem uma fórmula para mediana, para moda, para dados agrupados. Aí, amplitude. Aqui eu podia botar amplitude total. A amplitude total está aqui, ó, está em amarelo. Isso aqui seria amplitude, para ficar mais, da classe, ou de classe. Como são classes uniformes, todas as classes têm a mesma amplitude. Amplitude da classe. Pronto, 24,50. Como é que eu acho a amplitude da classe? E4, né, menos D4, né? E4 menos D4, tá? Aqui, ó, aqui até eu podia arrumar melhor, ó. Na verdade, é o seguinte, se eu botasse... Da primeira classe é isso, tá? Porque ela não tem valor negativo, né? Mas da segunda classe, digamos assim, se eu quisesse botar da segunda classe, ficaria E5 menos D5. Pronto. Ficaria 25. Na verdade, tem esse detalhe, né? Como isso não pode ter valor negativo, né? Então, a primeira classe teria uma amplitude um pouquinho menor em relação às outras classes, que seria 30. Mas eu considerei, tanto um quanto o outro, não tirei ponto. Segundo quartil, como é que a gente calcula? A gente mostrou, né? O segundo quartil, né? Quartil tu divide a amostra, nesse caso aqui de 50 pacientes, em 4 partes iguais. O segundo quartil nada mais é do que a metade, né, da amostra. Se o segundo quartil é a metade, não precisava nem calcular, é igual a mediano. Segundo quartil, aliás, segundo quartil, quinto decil, 50º percentil, é igual a mediana, é metade, vai dar 74,50. Depois, terceiro decil, aí tem toda aquela fórmula que tinha que aplicar, o decil para calcular, né? Uma fórmula nem tão complicada, né? Que vocês podiam deixar prontinha também, né? Que tu tinha que dividir, né? Pela multiplicar pelo tamanho por 3, pelo tamanho da amostra, dividir pelo número de decis, assim por diante. E o percentil também aqui, utilizando a mesma fórmula específica para o percentil. Aqui, amplitude total, ok? E a partir daí, ó, o que se fez? Se copiou, né, o dado, só copiei os valores aqui de cima e repeti, ó, para calcular o quê? Para calcular as medidas de dispersão. O que seriam as medidas de dispersão? O desvio médio, tá? A variância, né? O desvio padrão, que é o raiz quadrada do desvio médio, o coeficiente de variação, tá? Desculpe, não. O coeficiente de variação depois, tá? E aqui eu botei população e amostra, mas o certo é amostra, porque o exercício fala em amostra, tá? Embora eu não descontei quem botou população, né? Mas o correto seria só calcular dados
desvio médio, variância e desvio padrão da amostra, que tem um grau de liberdade menor, é n-1 no denominador. Bom, é isso, né? Aí tu calcula o coeficiente de variação da amostra, né? O coeficiente de variação ele vai servir para comparar. E o coeficiente de Pearson, que é um coeficiente de assimetria. Nesse caso, o coeficiente de Pearson deu negativo. Ok. Tá. E aí? E aí perguntava o quê? Vamos ver aqui o que perguntava. Explique o significado do coeficiente de Pearson, né? E o formato dessa distribuição. E aí? Vamos lá. O que deu esse coeficiente de Pearson? Deu um formato positivo ou negativo, pessoal? Negativo, né? Uma simetria negativa? Se deu valor negativo, significa o quê? Ó, vou pegar aqui estou pegando o livro, tá? Para não errar, tá? Olha aqui. Se a distribuição é ligeiramente... ela não é tão ligeiramente assimétrica, né? Porque ela é próxima, ela tem um valor alto, né? 0, mas ela é menor que 1. Tá? Quando o coeficiente é menor que -1 ou menor que +1, a gente diz que ela é assimétrica, mas não é uma assimétrica acentuada, né? É ligeiramente assimétrica. Então, vamos lá. Toda vez que o coeficiente de Pearson é diferente de 0, eu posso dizer que a distribuição de frequência é assimétrica. Se essa distribuição de frequência, se esse coeficiente de Pearson é negativo, eu digo que é uma assimétrica negativa. Se o coeficiente de Pearson der um sinal positivo, eu digo que é assimétrico positivo. Ponto. Continuando. Se ele der um valor muito alto, por exemplo, -1,3, -1,4, -1,5, eu vou dizer que ele é fortemente assimétrico negativo. Se, por outro lado, ele der o positivo, 1,3, 1,5, 1,7, eu vou dizer que é assimétrica, fortemente positiva. Agora, se estiver dentro desse intervalo, entre -1 e 1, ele é ou ligeiramente assimétrica negativa, se for menor que 0, ou ligeiramente assimétrica positiva, se for maior que 0 e menor que 1. Entenderam ou não? Sim ou não? Perguntas? Dúvidas? Bom, então aqui, o próximo é elaborar um polígono de frequência. O que é o tal do polígono de frequência, tá? Não sei se aqui eu desenhei um polígono de frequência, acho que eu não desenhei, tá? Polígono de frequência é o seguinte, né? O polígono de frequência é um histograma suavizado. Ó, seria algo assim. Como a amostra é pequena, ela não vai aparecer da forma que o professor vai desenhar. Mas, digamos assim... Opa, tá ruim aqui. Tá lento meu computador. Opa. De novo. Vamos lá. Seria algo assim. Opa. De novo. Então, o polígono de frequência nada mais é do que uma tentativa de suavizar. Não estou conseguindo. Não estou conseguindo desenhar, infelizmente. Mas o polígono de frequência seria algo muito próximo de uma curva. Olhem aqui para o professor. Seria algo assim, tá? Uma curva de distribuição normal. Mas realmente o computador não está muito... Não caiu a luz aqui perto de casa. Não sei por que não está legal aqui. Fazer o quê?
Tentei, mas não consegui. Ah, agora deu. Vocês têm aula agora? Não. Não tem aula hoje? Não. Eu estava esperando. Tem colega que tem aula assim agora da noite com o professor Ciro. Ó, então assim, ó, polígono de frequência é uma coisa. Seria algo assim, teria que sair. Mas quem fez gráfico em barra, eu considerei. Quem fez gráfico em linha, eu considerei. Só peço que deem uma olhada com calma, né? E verifique exatamente como é que deve ser um polígono de frequência. Polígono de frequência nada mais é do que suavizar um histograma, né? Geralmente um polígono de frequência está relacionado a dados contínuos, né? A variáveis contínuas. E o gráfico de barras, o histograma, está relacionado a dados discretos. Nesse caso aqui, eu tenho dados discretos, né? Então, seria até melhor desenhar um histograma, um gráfico de barras, do que propriamente um polígono de frequência. Ok, essa é a questão. Ah, não, tem outra questão aqui ainda na 2, né? Tem mais uma pergunta na 2. Interprete de forma conjunta todos os resultados obtidos, sabendo que o atendimento ambulatoriais em diferentes hospitais da cidade tem os seguintes gastos: R$ 88,60, R$ 70 e R$ 3,00. Vamos lá. Então, vamos lá. Olha. Puxa, quanto é que é a média aqui? Hein, pessoal? Quanto é que é a média em outros hospitais da cidade? R$ 80,00, não é? Sim. Estão me escutando? A mediana nos outros hospitais, 70. E o desvio padrão, então bota aqui, ó, botar em outra cor aqui, azul, já que o Grêmio ganhou. Mediana, A. E qual é a outra aqui? E o desvio padrão, não é isso? Desvio padrão, ó. Bom, o desvio padrão, isso aqui é interessante. Ó. O desvio padrão é bem menor nos outros hospitais do que aqui. Significa o quê? Tá? Significa que a dispersão em torno da média em outros hospitais é menor. Significa que esse hospital provavelmente atende pacientes que chegam demandando altos gastos ambulatoriais e pacientes que demandam quase nenhum gasto ambulatorial. Observem que a dispersão em torno da média é R$ 38,07. Comparando com o desvio padrão do resto dos hospitais de Porto Alegre, ele é bem superior. E isso nos remete à ideia de que a dispersão, né, de gastos é muito grande, ou seja, tem uma variabilidade, né, de gastos muito grande nesse hospital. Como é que é o nome do hospital? Piedade, né? Bom, outra questão importante que podia ser comentado é que a média de gastos, apesar de ter uma variabilidade muito grande, né, a média de gastos ela não é alta, ela é inferior à média de gastos em outros hospitais. O que pode explicar isso? É que tem muita gente que entra, olha aqui, eu estou olhando para cá, ó, vou botar em amarelo novamente, que é o dado aqui, ó. Muitos pacientes, ó, que gastam muito pouco. Ó. Então, tu tem aí 10 pacientes que gastam muito pouco, tá? E tu também tem muito paciente que gasta muito. Por isso que tem esse desvio padrão muito alto, ó, tá? Tu tem muito paciente que gasta pouco e muito paciente que gasta muito.
isso explica o desvio padrão elevado na comparação com o resto. Porém, a média é menor que a média, né, dos outros hospitais. E a mediana aqui é 74,50, dos outros hospitais é 70. É uma mediana muito próxima nessa. A mediana nada mais é do que é o meio da questão, né? A mediana, ela sozinha não me diz muita coisa, né? Se lembram que eu falei? Vamos supor aqui que na prova eu tenho a seguinte situação, eu tenho 20 alunos, tá? 9 alunos tiraram 0, 2 alunos tiraram 1 e 9 alunos tiraram 10. Qual é a mediana, pessoal? Hein? Qual é a mediana? Desculpa, repete, por favor. Vamos de novo. 9 alunos tiraram 0, 2 alunos tiraram 1 e 9 alunos tiraram 10. Qual é a mediana? Mediana é meio. Hein, pessoal? Qual é a mediana desse exemplo? É 1, né, pessoal? A mediana é 1. E a média vai ser o quê? Vai ser 90, que 9 alunos tiraram 10, mais 2 alunos tiraram 1, 92, e 9 alunos tiraram 0. 92 dividido por 20 vai dar uma média. Deixa eu ver quanto é que vai dar a média aqui. 92 dividido por 20. Média vai dar igual a 4,6. Mas a mediana, meio da turma, vai dar 1. A mediana não me diz muito, né? Mas, juntamente com outros dados, ela me ajuda a entender algumas coisas. Nesse caso, a mediana aqui são muito próximas, né? Tanto do resto dos hospitais, quanto do hospital que a gente está analisando. Ok? Alguma pergunta em relação a 3? Algum questionamento? O professor está à disposição. E aí, alguém quer perguntar ou posso ir para 3? Hein? Posso ir para 3? Pode. Então vamos lá, vamos para 3. 3 era mais fácil. 4, desculpe, Helena. A pergunta 4 era mais fácil ainda porque era dados não agrupados, né? Então, peças com defeitos, aí tinha 10 semanas, total de peças com defeitos, né? Deixa eu ver aqui só, era um total de semana, estou aqui olhando direitinho. Coloquei em ordem crescente, né? Para chegar a esse total de peças. Não sei se eu coloquei certinho aqui, acho que eu coloquei sim. 4, 5. Confere aí para mim, pessoal. Eu vou digitar o que está aqui no Word e vocês estão olhando o Excel, tá? É 4, 5, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 18 e 20. Fechou? Fechou. Tá bom, é isso. Então tá. 10 semanas, né? A semana que teve menos peça de defeito teve 4, a semana que teve... Não significa que a 10ª semana teve 20 peças, tá? Nem que a primeira semana teve 4, que a gente colocou em ordem crescente. Na verdade, eu olhando aqui para o exercício, para o enunciado do exercício, a semana que teve mais peças defeituosas foi a primeira, 20. E a segunda semana que teve mais peças defeituosas foi a terceira. A que teve menos peças defeituosas foi a quinta. Mas aqui eu coloquei no Excel aqui já em ordem crescente. Bom, aí é fácil, né, pessoal? Aí peguei a média, eu vou pegar o total aqui, 111 dividido por A13, né, por 10, né, que é o número de semanas, deu 11
1,10 peças, em média, defeituosa por semana. A mediana, também, muito barbada. Vou pegar aqui, ó, o 10 e o 11, o meio aqui, dividido por 2, 10, 50. Não há moda, né? Não há moda, não há nenhum número repetido aqui. Então, é amodal ou sem moda. Terceiro quartil, né? De 10 aqui, o terceiro quartil seria a posição 8, né? E aí tu vai achar o valor de 14, né? Depois, o sétimo decil, que é a posição 7,5, e tu vai achar o valor de 13,5. Amplitude total, simplesmente eu vou dividir 20 menos 4. A amplitude modificada, eu vou separar aqui os 25%, retirar os 25% menores e os 25% maiores. E vou achar a amplitude modificada de, ó, tirar o 25 menor, ó, e os 25 maior. Abaixo de 25 e abaixo do percentil 25 e acima do percentil 75 está fora. E aí eu vou chegar à amplitude modificada de 7. Bom, e aí que mais? Eu posso calcular o desvio médio, né? Ok? Desvio médio, que nada mais é do que isso aqui, ó, peças menos a média, né? Em módulo, né? Então, D35 aqui. O que é o D35? D35 é o total aqui do somatório em módulo, dividido por A34, que é o total de semanas, né? 4,12 para mais ou para menos em relação à média, o número de peças defeituosas por semana. Depois a variância, nada mais é do que pegar isso aqui e elevar ao quadrado, né? Tá? E aí eu vou calcular E35. E35 é o total, né? Da peças menos média em módulo elevado ao quadrado, 248,90. E vou dividir de novo por A34, né? Que é igual a 10 semanas, né? O desvio padrão é a raiz quadrada desse valor aqui. E também calcular o coeficiente de Pearson. Eu pedi o coeficiente de Pearson. Vamos ver aqui. Estou vendo o exercício 4. Calcule o coeficiente de assimetria de Pearson, né? Bom, o que diz aqui? É positivo ou negativo o valor, pessoal? Deu positivo ou negativo? Deu positivo. Pergunta, deu maior ou menor que 1? Menor que 1. Então, ele é assimétrico, porque ele é diferente de zero. Ele é positivo, porque deu maior que zero. E ele é ligeiramente assimétrico a positivo, porque ele é maior que... Ele é diferente de zero, mas ele é menor que 1. Então, esse é o coeficiente de Pearson aqui desse exercício, né? É assimétrica, ligeiramente assimétrica positiva. Essa seria a resposta. Ok, que mais? Aqui tem no exercício 4. Elabora uma curva de ogiva. O que é essa tal de curva de ogiva? Curva de ogiva nada mais é do que um movimento da física, né? Seria o seguinte, ó, seria o formato mais ou menos desse aqui. Tá? Também, se vocês fizeram um gráfico de barra, gráfico de linha, eu considerei, não descontei, né? Fui bem generoso com vocês nisso aí. Mas seria algo assim. Aí. Opa. Ufa, tá lento isso aqui. Vamos de novo. Gráfico de ogiva. Opa, aqui. Vamos de novo, tentar de novo. Gráfico de ogiva.
É quase um movimento de uma bala. Aqui deu. Mas seria isso aqui que é aqui. Mas tudo bem. Seria isso aqui, ó. Prof, eu tenho uma dúvida em relação aos gráficos, em relação a Pode isso. falar. Só um pouquinho. Vamos lá aqui. Pode falando, João. Pode falando. Tá, assim, ó. Por exemplo, para fazer o gráfico de ogiva, o que o senhor considerou, ou quais cálculos o senhor considerou para fazer o Só um gráfico? pouquinho, só um pouquinho. Que eu considerei? Vamos lá. Harley, né? Sim, Tá prof. falando, né? Aí vamos lá, para vocês não terem erro, tá? Como é que vocês fariam? Pegariam deem uma olhada no capítulo 2, tá? Para fazer um gráfico de ogiva, por exemplo. O que vocês vão pegar? Vocês vão pegar no eixo Y, vocês vão pegar o número de aqui, ó. Onde é que tá aqui? Eles vão pegar o número de semanas, tá? Isso aí no eixo Y, tá? E no eixo X, o número de peças com defeito. Então, aqui, ó. Esse aqui tu botaria no eixo Y. Vamos ver se eu consigo. É que tá muito ruim para mim, não. Eu vou desenhar para vocês e coloco no gabarito, arrumo no gabarito. Com calma, né? Quando eu tiver. Mas eu colocaria no eixo Y, então, as semanas, viu, Ralo? E no eixo X, as peças com defeito. E aí faria um gráfico de ogiva, tá? Poderia fazer qualquer gráfico, né? De barra, de linha, né? Mas o professor pediu um gráfico de ogiva. Só que tem um detalhe, né? No gráfico de ogiva, só um pouquinho. Deixa eu pegar aqui. O gráfico de ogiva, ele trabalha com frequência acumulada, tá? Para que tu tenha um gráfico de ogiva, viu, Harley? Teria o seguinte, ó, para ficar legalzinho o gráfico de ogiva, teria que fazer assim, ó, 4, 9, 9 mais 7, 16, 16 mais 9, 25, 25 mais 10, 35, 35 mais 11, 46, mais 13, 59, mais 14, 69, 73, mais 18, 91, mais 20, 111. Aí tu pegaria essa coluna, tá? Pegaria essa aqui que eu estou mostrando para ti, ó. Para tu fazer um gráfico de ogiva. Ó, pegaria essa aqui que eu botei em amarelo, viu, Harley? E essa de frequência acumulada. Aí tu teria exatamente um gráfico de ogiva. Ficou claro? Sim, ficou claro. Vamos ver se eu consigo aqui fazer. Tá lento para mim, eu não consigo, tá muito lento. Mas seria isso aqui, ó. Copiar. Vou botar aqui. Tentando, mas tá difícil. Tá muito lento. Infelizmente está muito lento. Mas eu faço direitinho para vocês esse gráfico de ogiva. Mas tu entendeste ou não? Como é que faz o gráfico de ogiva? Sim, porque eu vi ali no exercício que colocou anteriormente, eu tinha pego, por exemplo, a parte da... É que minha prova é da tarde, né? Eu tinha pegado a fábrica e no X do acidente de média. É assim que faz. O gráfico de ogiva tem que pegar... Infelizmente, eu não consigo. Eu estou tentando copiar para fazer, para desenhar ele, mas eu não consigo mesmo. Está muito lento o computador. Estou tentando. Não me... Para aí. Acho que agora eu vou conseguir. Só um pouquinho que acho que agora eu vou conseguir. Um minuto.
Só um pouquinho, vou abrir uma planilha nova. Estão enxergando o que o professor está fazendo? Sim. Sim ou não? Estão enxergando o que o professor está fazendo? Sim. Tá, então olha aqui, ó. Fiz um copy-cola, abri uma planilha nova, ver se eu consigo fazer um gráfico agora. Então tá. Inserir. Podemos fazer um gráfico de linha aqui, tá? Só que eu tenho que tirar uma série aqui. Inserir linhas. Ok, seria mais ou menos isso, ó. Viu, Harley? Aqui, ó, teria que arrumar, né? Selecionar dados. Rótulo do eixo horizontal. O que seria o rótulo do eixo horizontal? De editar aqui. Não, aqui botaria... Gerar linhas, colunas, editar, remover. Não, também não. Deixa aqui. Ok, editar. Ver se eu já consigo mudando aqui. Formatar a área do gráfico. Vamos ver aqui se eu consigo. Não. Não. É isso. Não estou conseguindo fechar o que eu quero aqui. Você consiga alterar o tipo de gráfico. Ó, ficou melhor. Tá? Isso aqui mostra exatamente o comportamento de uma ogiva. Ó, à medida que vai passando, ó, vai acumulando o número de... nesse caso é o número de peças defeituosas. Enxergou, Harley? Como é que Sim. fica? Seria mais ou menos isso, um gráfico de ogiva, tá? Que mostra justamente a frequência acumulada. Na primeira semana, na segunda semana, na terceira, na quarta, na quinta, na sexta, na sétima, na oitava, na nona e na 10ª semana. Aqui no eixo horizontal. E aqui no eixo vertical seria a frequência acumulada, né? Na 10ª semana teria 111 peças defeituosas. Explicado? Ficou claro? Sim. Professor. Tá ótimo. Mais alguma questão ou podemos ir para outra prova? Hein, pessoal? Podemos ir para outra prova? Então vamos lá. Vou fechando aqui. Vamos para outra prova. Vou te pedir tua ajuda de novo, Silvia. Pode ler para nós aqui. Tá bom. Estou compartilhando já ou não? Não, né? Não. Peço desculpa aí, pessoal. Vocês, sábado deu um imprevisto, mas não foi nada de saúde. Foi um problema que eu tive que sair e me atrasei para voltar para casa, né? E quando cheguei já tinha começado a aula. Peço desculpa para quem se agendou, quem ficou esperando a aula, tá? Capaz, né, professor? Imprevisto que acontece, né? A gente não tem como prever. Vamos lá, lê para nós ali a prova, gabarito, a prova da tarde. Tá. Uma variável discreta pode assumir um valor em qualquer ponto fracionário ao longo de um intervalo especificado de valores. Não, é uma variável contínua, né? Próximo. Uma curva plactocúrtica é uma curva de frequência achatada
com as observações distribuídas de modo relativamente uniforme entre as classes. Perfeito, né? Certo. Próximo. Uma curva médio-acústica é uma curva de frequência simétrica pontiaguda, com as observações concentradas em um pequeno intervalo de valores. Não. Falso. Falso. Leptocúrtico. Próximo. Uma curva de frequências é um polígono de frequência suavizado. Verdadeiro. Uma curva simétrica necessariamente tem média igual à moda, mas a moda pode ser diferente da mediana. Não. Se mede igual a moda que é igual a mediana. Uma curva normal aproxima-se de uma curva simétrica médio-acústica. Perfeito. Uma curva assimétrica negativa apresenta moda maior mediana, maior média. Correto. O jogo de dados não viciados apresenta como característica uma distribuição muito próxima de uma simétrica. Verdadeiro. O coeficiente de Pearson é igual a zero quando a mediana for igual à média. Perfeito, tá certo. A média aritmética estabelece pesos iguais para todos os elementos de um conjunto analisado. Falso, né? Isso aí seria a média ponderada. Bom, agora está o exercício 2 que a gente fez, né? Só que aqui a resposta é Dinamarca, né? Seria igual ou maior do que 9. Alguma pergunta? Eu preciso revisar esse exercício ou não? Querem que eu revise? Para mim está tranquilo. Vamos ver se eu acho aqui a minha prova, gabarito, prova, tarde. Tá, então vamos lá. Para aí que eu vou compartilhar com vocês aqui. Vou interromper esse. E compartilhar o Excel. Ok, estou compartilhando com vocês. Sim. Ó, tá? Então, aqui é simples. Ó. O que eu vou novamente? Se eu tenho peso 2, né, na prova, e eu tirei 5 nessa prova, na verdade, isso equivale a 1 ponto, né? Ou se eu multiplicar por 10, né? 10 pontos. Seria 1 ponto aqui. Se eu tenho peso 4, né, e eu tirei 6 na prova, na verdade, se fosse 5, seria 2. É 2,4 pontos. Eu tirei ou 24 para 100 ou 2,4 para 10. Moral da história. Para eu chegar a 7, que é nesse caso, eu teria que tirar 3,6, eu teria que tirar 3,6, exatamente, de 4. 3,6 de 4 é, na verdade, 9, né? 3,6 é 9 numa prova de 10, com peso 4. Então, para alcançar, para ser aprovado, né? Como eu fui muito mal na primeira, eu tirei 5. Como eu fui muito mal da segunda, eu tirei 2,4 de 4, ou seja, eu tirei 6 de 4, e a média é maior, a média é 7. Eu vou ter que tirar na última prova, que também tem peso 4, uma nota superior a 9. Ah, vamos supor que eu tivesse tirado 8. Ó, não chegou a 66, que é inferior a 70. Ah, vamos supor que eu tirasse 10, máximo, eu vou ganhar os 4 pontos. Vai ser 74. Então, 9, ela simplesmente determina a possibilidade de eu passar. Se eu tirar na última prova, que vale 4, uma nota igual ou superior a 9, eu estou aprovado na disciplina. Ok? Bom, a pergunta 13 é muito igual à outra, né? Não vou fazer tudo de novo, né? Mas é muito igual a outra, só que era diferente, né? Tempo de fabricação de carro, acho que era tempo de fabricação, deixa eu ver exatamente qual era o enunciado.
Tempo de fabricação de casas pré-moldadas, né? Botei o mesmo número de casas, né? O número, tamanho da amostra igual, e aí era só fazer a fronteira de classe, né? Passo por passo. Nesse caso não tinha problema nenhum, né? Porque o tempo de fabricação aqui, ó, o menor era 10 horas, então a fronteira de classe fechava direitinho, amplitude total 50, dava para calcular média, mediana, moda, amplitude por classe, que era uniforme, que era igual a 10, terceiro quartil, segundo decil, 60º percentil, tá? Depois calcular o desvio médio, né? E repetir, coloquei embaixo direitinho, desvio médio, variância, raiz quadrada da variância, que é o desvio padrão, ó, coeficiente de variação, que nesse caso deu positivo, né? Assimétrico, ligeiramente, positiva, ligeiramente assimétrica, positiva, né? Porque menor que 1, aliás, desculpe, coeficiente de Pearson deu negativo, desculpe, coeficiente de Pearson deu negativo, ligeiramente assimétrica negativa, tá? Tá aqui, ó, coeficiente de Pearson. Isso aqui é o coeficiente de variação, né? Tá? E com isso, né, tu vai pegar e fazer aquele mesmo tipo de análise que a gente fez para a prova anterior. E a pergunta 4 também é muito semelhante à prova da noite, quase igual, né? Acidente de trabalho, não é isso? Professor, tem uma pergunta. Fala. Quando eu fui colocar em ordem, eu só coloquei em ordem crescente quando eu fui calcular a amplitude. Mas para aí dados agrupados ou para dados não agrupados? Nessa questão mesmo, da pergunta 4. Dados não agrupados. Aí a média e a mediana, eu calculei ela como estavam na prova, normal, assim. Só botei em ordem. Não vai mudar, eu acho que não muda o resultado, não. Mesmo que tu não coloque em ordem crescente. Acho que média e mediana, talvez a mediana vá alterar. É que tem que colocar em ordem crescente. Como é que tu vai achar a mediana se tu não coloca, Silvia, em ordem crescente, entendeu? Porque a mediana é o meio. Então, se tu não coloca em ordem crescente, tu já começa a te complicar na hora de resolver o exercício. Tá. Acho que tu erraste ali, né? Mas toda vez que a gente fez um exercício desse, a gente colocou em ordem crescente. Te lembra, não? Sim. E aí tu calculou, né? Amplitude total, modificada, aqui foi 80% centrais, aí tu tira os 10, tu acha o percentil 10, o percentil 90, e retira, né, os 10 menores e os 10 maiores, para calcular a amplitude dos 80 centrais, calcula aí novamente, desvio médio, variância. Não tem muita dificuldade, não. Acho que é isso, pessoal. Eu tenho mais de 1 hora de aula. Ok, pessoal? Revisado. Tudo bem? Ok, obrigada, professor. Não, eu que agradeço a atenção de vocês, tá? Conto com vocês amanhã, tá? Conto com vocês amanhã. Amanhã tem matéria. A gente vai continuar falando ali do capítulo 5, nós vamos terminar. Se vocês quiserem, a gente revisa algum. Vocês tentaram já fazer a lista de exercício do capítulo 5? Ainda não. Ainda não. Então comecem a fazer. Então eu não vou fazer sozinho, mas se não der para fazer a aula que vem, se vocês não fizerem, a gente agenda um final de semana só para revisar essa lista que eu mandei para vocês, ok? Tá bom. Pessoal, outra coisa, é muito importante a lista de exercício. Eu preciso dar 2 pontos para vocês. Esses 2 pontos serão fundamentais para a aprovação de vocês. Não bobeiem, tá? Façam direitinho a coisa. Infelizmente, teve vários alunos que foram mal. Tá bem? Certo. Sim, prof. Então tá, um abraço. Obrigado por tudo. Uma boa noite para vocês. Boa noite, professor. Até amanhã. Tchau, tchau. Boa noite, até amanhã. Tchau.